bom dia. Com muita alegria que eu estou aqui no encontro do EEL, né, um encontro com uma programação muito bonita, eu estava vendo. Quero agradecer o convite dos professores, do Wellington, da professora Rosane e do professor Ramiro, para construir essa mesa e para fazer parte, né, estou muito feliz. Eu vou falar um pouquinho do ProLer, não sei se é de conhecimento de todos, ele é um programa nacionalmente, ele é um programa antigo, né, e que ainda resiste, vou colocar esse termo, no nosso estado, devido às nossas as situações que nós temos passado no nosso âmbito nacional político. Vou falar rapidinho o texto matriz de fundação do ProLer, né? O ProLer é o Programa Nacional de Incentivo à Leitura. Ele tem como finalidade, isso foi escrito pelo Afonso Romano Santana e pela Eliane Nunes em 1992, a contribuir para a ampliação do direito à leitura, promovendo condições de acesso às práticas de leitura e escrita, políticos, críticas e criativas. Isso implica articular a leitura com outras expressões culturais, propiciar o acesso a materiais escritos, abrir novos espaços de leitura e integrar as práticas de leitura aos processos educacionais dentro e fora da escola. Por quê? Quando o ProLer foi criado em 1992, na gestão do Afonso de Romano de Santana na Biblioteca Nacional, nós tínhamos no Brasil um alto índice de analfabetismo, muito maior do que agora, tanto é que proliferou muito aqueles cursos de EJA, né, Maria, que tem bastante experiência na CEMED, deve conhecer bem, e ele queria trabalhar o desenvolvimento da leitura, né, tirando ela do contexto totalmente, aliás, somente de escolarização, como eles, no texto base deles de criação do programa, eles viam. Então, o objetivo do ProLer era fazer, não ler somente o texto literário, né, mas abrir o espaço para discussão de ler os outros, como eu posso colocar, ler as outras artes, né, ler dança, ler música, ler as artes plásticas, e foi isso o pontapé inicial. Aí, ele é concebido como um programa de abrangência nacional, não tem um caráter centralizador, estando aberto a novos projetos de leitura e buscando estimular ações autônomas em favor da leitura. Em razão disso, o ProLer é constituído por comitês conveniados e que trabalham sobre as suas respectivas realidades regionais para atender às demandas próprias da comunidade onde atua. Aí eu falo do nosso comitê aqui em Campo Grande, né? Ele é o primeiro comitê do Estado, ele é conveniado à Fundação de Cultura desde 1997 e vem desde então organizando as atividades anuais. Teve 2 anos só que teve interrupção. Tanto é que esse ano a gente vai ter o nosso 17º encontro. O ProLer, como que é a formação dele nacional? Quando ele foi criado, ele começou todo aquele trabalho de... Foi até bem desacreditado, o Afonso de Romano Santana tem um livro dele, que ele conta dessa história do ProLer, fala do desacrédito que as pessoas tinham, né, de trabalhar a questão da leitura, tirar desse contexto escolar somente, porque qual que é a preocupação? Eu estava até comentando com a Malinha, enquanto a criança está na escola, principalmente, né, na parte infantil, o professor está ali dando a literatura para ler. Depois que sai da escola, e aí? E essa era a preocupação do ProLer, né? Fazer esse trabalho no pós, no fora, de chamar a sociedade para que tivesse esse trabalho com a leitura. Tanto é que do ProLer surgiu um programa nacional chamado Agentes de Leitura. Não sei se alguém já ouviu falar. Ele não teve aqui no nosso estado, ele foi muito forte no Nordeste, que eram os agentes, estilo modelo de agentes de saúde. Eles iam até as casas, levavam os livros, contavam histórias para a população, não era só crianças, né? Eram idosos, eram jovens e entravam nas instituições. E esse projeto foi um projeto que nasceu com base no ProLer Nacional. Então, o nosso programa aqui em Campo Grande, ele se tornou agora o ProLer Regional, né? Que temos outro ProLer em Dourados, que é ligado à Universidade Federal da Grande Dourados, coordenado pela professora Célia. Então, qual que é o nosso objetivo? Trabalhar com essa formação de professores junto às redes, por isso a gente tem
na parceria do nosso comitê, a sede aqui no estado, a CEMED em Campo Grande, mas também levar esse trabalho junto à sociedade, né? Então, quando eu for falar um pouquinho da programação desse ano, acho que vocês vão entender o porquê. Ele chega agora em 2016 ao seu 10º encontro, com a agregação de mais 2 atividades, né, para atuarem na capacitação da formação direta de crianças e adolescentes, que aí a gente criou 2 atividades. O ProLerzinho, na verdade, a gente copiou de uma atividade, de um comitê que tem em Uberlândia, e o ProLertim, que foi uma criação nossa aqui em Mato Grosso do Sul, que foi copiado pelos outros comitês ProLeres, né? As vertentes norteadoras. Formação continuada de professores e bibliotecários como promotores de leitura escrita e promoção de ações estratégicas de articulação política e institucional envolvendo diferentes atores sociais capazes de trabalhar pela valorização da leitura e da escrita junto às esferas de poder e pela consolidação do seu estatuto de prioridade nas políticas públicas de cultura e educação. Quando a gente fala de políticas públicas também, a gente tem aqui no estado, também, não sei se é conhecimento de todos, tem muita coisa que a gente vê que circula no âmbito político, e eu estou numa fundação de cultura, que a gente vê que não chega também por conhecimento de todos, né, dependendo do governo, não sei, eu acho que há um silenciamento nisso. Nós temos o Plano Estadual de Livre Leitura, não sei se vocês já ouviram falar disso. Temos o Plano Municipal também, né, Marlene? E esse plano estadual, ele foi criado juntamente, também teve tanto o Plano Nacional de Livre Leitura, que agora ele está no Senado para ser votado como política de leitura escrita, acho que a relatora até a senadora Fátima Bezerra, que envolve também os nossos planos, o Plano Nacional de Leitura, que aliás não é mais livre leitura, né? Livre leitura, literatura e bibliotecas. E o nosso, eles começaram a partir do quê? Desse trabalho do ProLer em relação às políticas públicas de leitura. Porque em 92 tinha todo aquele contexto, eu era criança, né? Eu tinha 9 anos, então eu não posso falar muito, mas os professores desabravadores aqui, inclusive que a gente tem no estado, já conhecem mais essa realidade. Tinha todo um universo educacional, então ele nasceu assim, buscando essa parceria entre as secretarias de educação, entre a sociedade, para formar o quê? Os mediadores de leitura. E essas pessoas seriam as pessoas que trabalhariam, incentivariam a leitura junto à sociedade. Essa foi a base do ProLer. E em cima disso foram se criando políticas. Tanto é que hoje, quando a gente olha para algumas políticas estabilizadas que a gente tem no estado, no Brasil, que nem teve... quem trabalhou em comunidade rural, o projeto que tem agora fugiu. É um projeto de uma caixa de livro que é levada às comunidades rurais, que ela é feita... Fugiu, gente, o nome. Teve um programa também das bibliotecas comunitárias. Todas essas políticas, elas nasceram num conjunto de ações entre o ProLer e o sistema de bibliotecas, né? Por quê? Porque quando teve o sistema de bibliotecas, ele era uma coisa... Lá na Biblioteca Nacional, ele era muito sistemático, né? Como que a gente estava falando, processamento técnico. E aí precisava dos mediadores de leitura. E foi aí o Afonso Romano de Santana chamou a professora Eliana Unes, que ela é da cátedra da Unesco, né? Que aí eles criaram esse programa. E aí ele veio para Campo Grande. Em 97, nós tivemos algumas figuras aqui do nosso estado, a professora Eunice, a professora Neuza, o professor Gilson, professor que fazem parte dessa criação do nosso aqui no estado, e eles trouxeram diversas ações aqui na criação. Nesse período de 97 até 2006, que foi o período de estabilização aqui, dessa marca que a gente fala, vieram diversas figuras, como a Marina Colassante, a Mira Haddad. A Marina Colassante, para vocês terem uma ideia, ela deu uma oficina na praça do Rádio Clube, sentada na grama. Isso em 98, 99. Com mediadores de leitura. E veio assim veio a Mira Haddad, veio o Francisco Gregório, que é um dos maiores contadores de história que tem.
que ele era funcionário da Funarte, aí na época do governo Collor, a Funarte ela foi extinta, e aí foi realocado os funcionários, e aí ele foi parar na Biblioteca Nacional, onde ele ajudou a dar essa questão do ProLer, na questão da contação de história, de ir para os espaços não formais de leitura, né? Ir para as praças, ir para os bares, e diversas ações foram saindo disso. Bom, daí eu vou falar um pouquinho, né, dar uns números do que a gente teve nesse tempo até hoje, do ProLer. A gente teve 16 encontros, 4 encontros do ProLerzinho, a Marli vai falar, já estamos no 4º ano do ProLerzinho, né? 3 encontros do ProLer Team. O que é o ProLer Team? São as ações, são as oficinas que são feitas diretamente com alunos do ensino médio. O ProLerzinho são crianças do ensino fundamental 1 e o ProLer Team do ensino médio e os últimos anos do ensino fundamental 2. Encontros do sistema de bibliotecas que são realizados conosco, né, porque nós temos também um cuidado na fundação com as bibliotecas públicas. Tivemos durante todo esse ano um total de 360 oficinas, 52 palestras, né, que vieram alguns grandes nomes, né, do cenário que pesquisam a área de leitura, como Ezequiel Teodoro, a Maria José Coracini, a Marisa Lajolo. Aí tivemos nomes da literatura como Ziraldo, Manuel Marinho. Temos como na composição do nosso comitê a participação das universidades públicas daqui, né, o EMS e o FMS. O Instituto Federal também está presente conosco, o CDB, as 2 secretarias de educação, algumas editoras também, e o pessoal do Sistema S também, eles também, o SESC, ele foi a partir depois de 96, 97, eles foram propulsores para o ProLer em algumas regiões do Brasil. O nosso ProLer, o ProLer nacional, ele tem 77 comitês no Brasil. A maioria atende regionalmente, por isso que eu falei que o nosso ProLer aqui, Campo Grande, ele vai ser o regional. Por quê? Porque ele é ligado a uma fundação de cultura estadual. Então não é justo ele só atender Campo Grande, sendo que temos 79 municípios para serem realizadas ações. E aí temos aqui o nosso ProLer estadual, o Clare Dourados, né? E aí a gente está planejando para o ano que vem diversas ações para se realizar junto. E aí a gente vai ter, esse ano, o nosso 17º encontro do ProLer Campo Grande, né? E o tema é Cultura Urbanas e Bibliotecas. Para falar rapidamente de onde que saiu esse tema, né? Na nossa primeira reunião do comitê esse ano, a gente levei para eles os dados da pesquisa Retratos da Leitura, não sei se vocês tiveram acesso, e aí a gente ficou muito estarrecido com alguns números, sendo que 33% lá tinha uma pergunta, né? O que te levaria a frequentar uma biblioteca? E aí 33% falaram, né, dos pesquisados, falaram que nada os faria frequentar uma biblioteca. E isso, né, nos levou a algumas indagações, né? O que será que está acontecendo? Porque esse pessoal não vai frequentar nenhuma biblioteca. E aí, em cima disso, o nosso primeiro tema foi bibliotecas e a cultura urbana. Por que a cultura urbana? Por causa desses movimentos que têm saído aqui em Campo Grande, na região. A juventude ela tem se juntado, né, fazendo alguns coletivos, se reunido em alguns pontos, tanto da periferia quanto aqui na região central. E aí, por essa preocupação nossa de trabalho com a leitura, com outros grupos, aí a gente resolveu enfocar a cultura urbana. E aí, né, no meu último slidezinho aqui, só para falar que esse é o site, está ali, estão os dados, depois eu vou encaminhar para o Ramiro, que dá para encaminhar para todo mundo que está inscrito. E aí, quais são as nossas principais atrações, né? A Adriana Ferrari, ela é presidente da Federação dos Bibliotecários e ela vai falar sobre as bibliotecas vivas. O que é essa biblioteca viva? Não sei se vocês já indo em São Paulo, no Rio de Janeiro, vocês viram, vou pegar o exemplo de São Paulo,
a Biblioteca São Paulo, que tem ali no antigo Carandiru. Não sei se vocês viram aquele projeto. Né? Quem conhece, aquele é o exemplo de biblioteca viva, que foram bibliotecas criadas na Colômbia, lá, que a Colômbia, lá, a região de Bogotá, serve de exemplo para nós na América Latina, né? Como a leitura, ela ajuda no combate à violência e à redução da pobreza. Porque o prefeito lá investiu muito grande nesse projeto de bibliotecas, e os números, que infelizmente quem trabalha a gente sabe, né? Educação, os números você não vê com 1, 2 anos, você vê com uma década. E uma década depois, eles viram que as regiões onde tinha essas bibliotecas, esses projetos de bibliotecas vivas, a violência diminuiu e a pobreza também, né? O pessoal teve mais acesso à informação, acesso à educação. Vamos ter o Sérgio Vaz. O Sérgio Vaz também, pra gente é muito legal trazê-lo. Ele é criador do Sarais de Coperiferia. Ele vai ser no dia 19, a Adriana vai ser no dia 17 de novembro, o Sérgio Vaz é no dia 18. Ele é criador do Sarais de Periferia, né? Ele é criador da Coperiferia lá em São Paulo, ali na região de Taboão da Serra. Ele tem uma ligação com o Ferrez, ali de Capão Redondo. E ele vai vir, ele é muito colocado dentro desse contexto dessa literatura de periferia, né? Então, assim, quem gosta muito do pessoal do movimento do hip hop gosta muito dele, então ele vai vir. E aí eu coloquei só essas duas, vamos ter as 12 oficinas, e a Marta Barcelos e a Sheilis Maniotto, que vão estar com a gente no sábado. Elas duas ganharam o prêmio Sesc de Literatura do ano passado. Tanto é que a Sheilis Maniotto, o seu livro Desterro, ele é um dos finalistas do Jabuti. E eles vão estar com a gente no sábado à tarde para discutir da literatura e o feminino, né? O feminino na literatura. Então, assim, nós pegamos os 3 na programação para o trabalho do ProLer esse ano, do encontro, que é o nosso projeto, que ainda não conseguiu se concretizar, é que sejam ações durante o ano inteiro, mas infelizmente, como a gente também tem que lidar com essas questões políticas, muitas coisas atrapalham, a gente conseguiu nesse ano pegar 3 temas, trabalhar com os 3 temas que nos carecem muito, né? As bibliotecas, por isso vem a Adriana, que é uma sumidade nesse tema, que envolva esse trabalho de biblioteca e cultura urbana, né? Que ela ajudou, aliás, a criar esse projeto das bibliotecas vivas no Brasil. O Sérgio Vaz, né? E a Marta e a Sheila, que elas vão trabalhar da literatura, vão trabalhar sobre a literatura e a mulher. Isso pra gente também tem sido nos carecem, porque a gente, enquanto ProLer, a gente pensa que nós temos o papel social de colocar temas para serem discutidos, ainda temas estão sendo polêmicos, né? E esse próprio livro Desterro da Marta, da Sheila, perdão, ela toca em temas que envolvem feminicídio, né, a violência contra a mulher. Então isso pra gente é muito importante, né? Então, assim, isso é um parâmetro rapidamente do que é o ProLer. Acho que ele tem sido de muita importância pra gente, porque eu trabalho numa fundação de cultura e a verdade é, o que aparece para as pessoas na sociedade, né? Música, dança, teatro. A literatura não aparece. E o nosso papel na fundação, é o meu, né? Enquanto eu estou coordenando esse núcleo de livro e leitura, primeiro eu coordeno porque eu sou a única formada em letras lá, né? Teve um concurso até lá, mas é porque é o quê? É chamar a literatura para a sociedade, né? Infelizmente, muitas vezes, quando a gente faz esses encontros, só vai quem? Só vai o pessoal que é da área de letras mesmo. Eu acho isso legal, só que eu falo, por que não vai gente que é de outras áreas? Por que essas pessoas não vêm? Será que, né? Por que não? Então é a nossa briga. E o ProLer, ele tem sido, eu não digo infelizmente, porque, né, mas ele tem sido, assim, uma resistência nossa aqui em Mato Grosso do Sul, nesse trabalho com a literatura e com a leitura, né? Porque é algo que não aparece, é algo que
se você for pensar em resultados, os resultados eles demoram, por isso que eu coloco os números, por isso que a gente enumera, até para garantir a existência, a continuidade, né? A Mali, o pessoal da CEMED trabalha com a gente com o Prolerzinho, a gente distribuiu, em cada oficina, até o ano passado, a gente distribuía livros para cada criança, né? Esse ano já não vamos ter isso porque a crise chegou. Né? Mas assim, eu vejo nosso espaço proleiro, né, aqui como um movimento de resistência, né? Não só aqui, mas também como outros lugares no Brasil, principalmente lugares em que eles estão fora do grande eixo, Rio, São Paulo, ou na região sul, onde é bem estruturado, né? Quando a gente vai para o Acre, lá que tem um comitê forte também, é um dos movimentos de resistência. Então resumindo rapidamente para vocês um pouco isso, só ler. Bom dia a todos. Agradeço o convite para participar do evento e agradeço a presença de todos. A Nery fez o panorama do Prolerzão, que a gente fala o Proler, e eu vou falar um pouco sobre o Prolerzinho, que é incumbência da CEMED como parceira do programa do Proler. Mas antes de entrar sobre o Prolerzinho, eu vou falar um pouco das bibliotecas da REME. Eu faço parte da equipe gestora e eu vou falar um pouquinho sobre as bibliotecas da REME. Bom, a equipe gestora das bibliotecas da REME, a partir da CEMED, e com visitas em loco nas escolas, acompanha e orienta os trabalhos desenvolvidos nas bibliotecas escolares, no que tange a organização, funcionamento e dinamização das mesmas. Como também oferecemos formação para os profissionais em atuação nas bibliotecas escolares, servidores que trabalham diretamente com nossos alunos dentro da escola. Hoje, a equipe gestora das bibliotecas da REME na CEMED conta com uma biblioteconomista e 3 professoras que realizam o trabalho de orientação e acompanhamento de 92 bibliotecas escolares e uma biblioteca especializada que é sediada no órgão central, dentro da CEMED. Importante lembrar que em 2010 foi promulgada a Lei 12.244, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas em instituições de ensino no país, que diz em seu artigo 1º, as instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino do país contarão com bibliotecas. Nesta lei, o prazo para que as instituições de ensino cumpram o que estabelece a mesma eram de 10 anos, ou seja, até 2020. Bom, nós temos pouco mais de 3 anos para nos adequarmos às exigências dessa lei. A equipe gestora das bibliotecas da REME, no advento da elaboração do Plano Municipal de Educação em 2014, teve uma participação efetiva, integrando a subcomissão EAD e Novas Tecnologias, quando apresentou uma análise situacional das bibliotecas escolares do território de Campo Grande e as incluiu nas estratégias do referido plano. É a primeira vez que a equipe das bibliotecas participa da elaboração de um Plano Municipal de Educação. Nós participamos dessa subcomissão e elaboramos as estratégias para que atenda às 20 metas do Plano Nacional de Educação. É importante lembrar também que no território de Campo Grande foi decretado o Plano Municipal do Livre Leitura, PMLL 2011, que em seu eixo 1, democratização do acesso, cita a Lei 12.244, de 24 de maio de 2010, que é a lei sobre a universalização das bibliotecas. Assim sendo, a biblioteca escolar tornou-se um espaço previsto em lei, devendo ser considerada como ambiente pedagógico, como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem na formação de alunos críticos, leitores e usuários competentes em informação. Hoje nós sabemos que o espaço da biblioteca na escola, eu posso falar da municipal, geralmente é uma sala adaptada. E quando a escola precisa de mais uma sala, a primeira a ser desmontada é a biblioteca. Esse é um problema muito sério. Nós temos uma lei para cumprir, né, até 2020.
não vemos lá muita luz no final do túnel. Enfim, é um problema muito sério e isso acontece geralmente, normalmente. Bom, o trabalho das bibliotecas da REM está caminhando dentro do possível. Temos muitos ajustes a fazer para atender essa lei. Nas escolas, os esforços são grandes para que as atividades e incentivos à leitura sejam efetivamente cumpridos. Uma das ações em prol da leitura é a parceria realizada entre a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, PROLER. A Secretaria Municipal de Educação tem uma longa parceria e participação efetiva junto ao Programa Nacional de Incentivo à Leitura, PROLER. Nós vamos para o 5º PROLERzinho. Disponibilizando servidores para integrar o comitê organizador do evento, como igualmente viabilizando o acesso às escolas municipais. Atualmente, são participantes do Comitê PROLER 2 servidoras integrantes da equipe gestora das bibliotecas, uma servidora que desenvolve seu trabalho junto à Superintendência de Políticas Educacionais, que é a professora Adriana Santana, e uma servidora pertencente à equipe do COEF, que é a Coordenadoria de Ensino Fundamental. Na esfera do PROLER, a SEMED fica responsável prioritariamente pela educação infantil e pelo ensino fundamental e oferece ações no decorrer de uma semana em algumas escolas municipais. Na verdade, são 10 escolas. Como o PROLER abarca todos os níveis de ensino, resultando em um evento de grande porte, o comitê optou por dividi-lo em etapas de acordo com cada nível de ensino. Dessa forma, dentro do PROLER, temos ainda o PROLER Team, que a Meli falou, que atende as escolas do ensino médio. Para atender as escolas do ensino fundamental e educação infantil, temos o PROLERzinho, ficando este último como nossa responsabilidade, a partir da SEMED. A rede municipal de ensino conta com 96 escolas, sendo 2 de tempo integral, e dessas, 92 apresentam o espaço da biblioteca. Nós temos 4 escolas que não têm nada de biblioteca. O Comitê PROLER seleciona, dentre as 96 escolas, 10 que receberiam as atividades e ações do PROLERzinho, sempre procurando priorizar as unidades de ensino da periferia. Os alunos do ensino fundamental eram agraciados com as atividades diferenciadas oferecidas pelo PROLERzinho. Em 2014, os Centros de Educação Infantil, CEINF, passaram a ter sua gestão plena gerenciada pela Secretaria Municipal de Educação. E agora, no PROLERzinho de 2016, alguns CEINFs também irão receber as atividades do PROLERzinho. A REM conta atualmente com 99 CEINFs. Dessa forma, neste 17º encontro do PROLER, Cultura Urbana e Biblioteca Pré-Ocupações, assim como 5 escolas do ensino fundamental, 4 CEINFs também receberão um PROLERzinho com suas ações ao longo de uma semana de trabalho. Porque eu coloquei aqui 9 no total, porque este ano nós vamos oferecer no CRAS, né? Atividades do PROLERzinho e também na Biblioteca Pública Municipal. Neste ano de 2016, as ações a serem desenvolvidas pela equipe que irão às escolas e CEINFs com o PROLERzinho, o pessoal que oferece essas atividades são professores voluntários do quadro da SEMED. Conta com atividades que foram nomeadas da seguinte forma: contos de mistério, contos de fada e contos modernos, eu conto e reconto. E como homenagem ao centenário de Manuel de Barros, a ação denominada Manuel de Barros, CD Crianceiras, Contos e Brincadeiras de Roda. A intenção com essas atividades, ações, além de promover a leitura, é de proporcionar um dia diferente para nossas crianças, incentivando a leitura por meio de contação de histórias, brincadeiras cantadas e leituras. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar as minhas colegas de mesa, a professora Amélia, a professora Marli, e agradecer a organização do evento pelo convite para estar participando aqui nesse com vocês. Bom, a minha fala hoje, ela é muito mais um relato de experiência, né, sobre um projeto que se chama Entre Leituras, no âmbito do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, aqui do campus Campo Grande. Eu sou docente dessa instituição e sou doutorando em estudos literários aqui pela UFMS.
E a escolha do meu tema de pesquisa, ela se deve muito a esse projeto, que teve início em 2012, quando eu fui procurado por um estudante do curso técnico em informática que queria realizar uma pesquisa sobre leitura. E eu sou professor de inglês da instituição, né? Eu disse assim para ele, olha, não está entre os meus interesses no momento. Eu sempre conversava com ele sobre livros. É um menino que sempre leu bastante. E aí ele disse assim, não, professor, mas eu queria muito fazer um trabalho nesse sentido e gostaria muito que você me orientasse. A ideia do trabalho era participar da FETEC, que é a Feira de Ciências e Engenharias, organizada aqui pelo Grupo Arandô da UFMS. Então, como ele estava vendo que vários colegas estavam se movimentando para apresentar projetos, e a maior parte desses projetos, eles estão direcionados ao ensino técnico. Esse é um grande desafio de se trabalhar numa instituição de ensino técnico e tecnológico. A gente tem um espaço muito limitado para se falar das humanas, para se falar de literatura, para se falar de arte. Isso, inclusive, está no nosso currículo, né? O nosso currículo prevê aulas de língua portuguesa e a literatura está dentro das aulas de língua portuguesa. E muitas vezes a gente percebe que os professores, eles optam por trabalhar determinados conteúdos e na falta de trabalhar e na necessidade de se trabalhar esses conteúdos muitas vezes mais gramaticais, a literatura acaba ficando um pouquinho para trás. E isso foi enxergado por esse aluno logo no início. A nossa instituição, o Campus Campo Grande, entrou em funcionamento pleno em 2011. E isso era uma coisa que incomodava muito esse estudante. E aí a gente resolveu, então, fazer uma pesquisa, primeiramente para mapear a questão da leitura no campus. A gente aplicou um questionário, né, para que a gente pudesse ter esse panorama de quem são os nossos alunos. Isso para nós foi uma coisa muito importante, por ser uma instituição nova. Então a gente não sabia exatamente quem era o nosso público ainda, não tinha uma identidade. Muitas vezes os nossos estudantes, eles chegam ao campus sem saber exatamente o que é um curso técnico em informática, o que é um curso técnico em eletrotécnica ou em mecânica industrial, que são os 3 cursos que a gente oferece aqui no campus. E esse conhecimento, ele acabou sendo um pouco surpreendente para a gente, porque 85% dos entrevistados, eles se consideram leitores. E a gente ouvia pelos corredores da escola os professores das outras disciplinas culpando os pobres professores de língua portuguesa e de literatura porque os alunos não conseguem entender os enunciados dos exercícios, eles não conseguem compreender os problemas de matemática. E a culpa é sempre da leitura, é sempre o professor de português que não incentiva a leitura. Então a gente acabou vendo por essa entrevista feita inicial que os alunos leem, sim, eles leem muito, mas eles não leem aquilo que a gente gostaria que eles lessem. E isso foi o nosso principal problema de pesquisa. A gente foi tentar entender o que estava sendo lido, porque para mim era muito absurdo dizer assim, eles não leem, sendo que eles estavam carregando volumes cada vez mais espessos de livros, né? Essas séries todas, e isso chamou bastante a nossa atenção. Você pode passar para a gente. E aí a gente elaborou então esse questionário, compreendemos quais eram essas obras, entre elas Harry Potter, Jogos Vorazes, que estava bem em voga no momento, o próprio Percy Jackson. E a forma como isso é lido, né? O tema da nossa mesa é como lemos. Muitas vezes obra fílmica, como a Meli falou, os jogos de videogame. Então tudo isso, na verdade, a gente não pode desconsiderar quando a gente fala de leitura. Então a gente começou a fazer algumas rodas de leitura temáticas. Nós começamos com a exibição fílmica e todos os estudantes que iam até o instituto, alguns professores criticaram, mas por que vocês estão trabalhando, por exemplo, Jogos Vorazes, sendo que isso eles já trazem? Aí a gente dizia assim, mas é exatamente esse o problema. A gente não valoriza o que eles trazem. Então a gente quer forçar a leitura de um cânone logo no início, sem compreender o que o aluno traz de background. Então, em nenhum momento eu gostaria que a minha fala fosse compreendida como estou defendendo que o cânone não é importante. Eu jamais faria isso, ok? Na verdade, a ideia é que a gente compreenda o que é trazido de experiência e que a gente abra esse espaço. No Instituto, a gente consegue trabalhar com projetos, né? Então, dependendo da nossa carga horária de aula, a gente consegue trabalhar com projetos. E esse primeiro estudante, ele me convenceu a trabalhar num projeto distante até então do que eu fazia, né? Nas aulas de língua inglesa. E esse projeto foi exatamente isso. A gente começou a montar essas rodas temáticas e entender o que chamava atenção nessa literatura de massa. E isso foi muito importante, esse espaço que a gente criou na escola para que eles pudessem falar sobre essa leitura.
Porque hoje a gente não tem mais aquela leitura fechadinha num quarto. Eles sentem a necessidade de falar, eles sentem a necessidade de se expressar, e as leituras que eles fazem dessas obras de massa, elas são bastante complexas às vezes, e elas acabam surpreendendo um pouquinho a gente, né? Então a gente tem assim, exemplos de N mostras, de N falas, e a gente visualiza, né, como eles são imersos nesse universo. Então a gente acabou lendo bastante o Henry Jenkins, que fala sobre cultura da convergência, e como hoje em dia esses autores, eles são, na verdade, arquitetos de mundos, é uma expressão que ele usa, e como eles interagem, né? Eles interagem o tempo todo com essas leituras. Eles criam fanfics, eles criam plataformas, eles criam grupos para que essas histórias não acabem. Um exemplo é o mundo do Harry Potter, que ninguém quer que acabe. Eles acabaram criando diversas versões para a história. Então, assim, isso tudo é muito dialogado, e às vezes a escola não presta atenção nesses fenômenos. E eu achei que isso, de repente, fosse interessante trabalhar. E assim surgiu em 2012 o nosso grupo Entre Leituras. A partir daí, a gente evoluiu um pouco nas discussões. Os meus sujeitos de pesquisa, eles tinham 15 anos no início, né, 15, 16 anos. Mas os 3 que chegaram depois e quiseram compor o grupo, eles eram todos leitores. Assim, quando eu pedi, na verdade, um relato da história de leitura deles, e um dos meninos teve como primeira leitura aos 12 anos o Tratado de Evolução das Espécies, por exemplo. E são leitores de cânone, tá? Se a gente perguntar, um deles deve gostar da literatura mais de massa ou mais popular. Assim, os outros 3, eles são leitores de cânone, mas eles percebem a importância de trazer essas discussões sobre as obras com os outros estudantes, né? Então eles acabaram encabeçando todas essas discussões. A gente fez várias reuniões a respeito disso, e esse interesse em formar leitores dentro do campus, ele foi crescendo, e os meninos foram se envolvendo e acabaram ficando 3 anos comigo no projeto. Agora eles estão se formando, a gente teve uma despedida agora há pouco, mas o projeto continua. Tem uma socióloga francesa chamada Michelle Petit, que ela tem uma fala muito legal num livro chamado O Jovem e a Leitura, que eu uso muito no Instituto, porque ela diz assim: como é que alguém pode ser engenheiro ou arquiteto se a gente não trabalha a imaginação? E a literatura é um espaço para se trabalhar a imaginação. E eu brigo muito no Instituto por isso. A gente está brigando, porque o discurso que a gente ouve é: nós estamos formando mão de obra para o mercado de trabalho. Então o seu trabalho não tem tanta importância porque a gente não está construindo um protótipo. Os meninos até brincam: professor, a gente não está construindo uma coisinha que gira, brilha e faz barulho. Então nosso trabalho acaba não tendo a devida importância dentro do Instituto. Isso é uma coisa que incomoda um pouco, mas que a gente vai tentando bater de frente, vai tentando levar, né? E inclusive os alunos do Instituto Federal, a gente tem essa ideia fantasiosa até de que todos vão sair dali técnicos, todos vão trabalhar com informática, todos vão trabalhar com eletrotécnica e com mecânica industrial, e não é isso que acontece, né? E, primeiramente, a gente está trabalhando com formação humana, a gente está trabalhando com ensino médio, e a gente precisa disso, a gente precisa trazer a literatura, a gente precisa trazer as diferentes formas de arte para que a gente consiga formar esses cidadãos de uma forma holística, né? Aqui, a primeira etapa do projeto, ela foi apresentada nessa conferência Brasil-Canadá em 2013. Esse é o estudante que me procurou inicialmente, o nome dele é João Pedro, e eu apresentei esse trabalho nessa conferência. Eu fiz questão de levá-lo comigo, porque o trabalho não é meu, o trabalho é dos alunos, então eu falo aqui em meu nome e em nome de todos eles que trabalharam comigo durante esse tempo. E a gente teve uma situação bastante constrangedora nesse evento, porque estavam me perguntando assim: o que o menino de 14 anos está fazendo nessa mesa? A gente estava apresentando um trabalho. E aí ele falou com bastante propriedade. Eu peguei 20 minutos da apresentação e dei 5 para ele, eu deveria ter dado mais tempo. E aí alguns professores no final foram fazer pergunta, e aí a gente percebeu claramente a discriminação de algumas pessoas muito focadas no cânone somente. Quando disseram assim para ele: menino, mas assim, menino, não tem muita... qual que é a relevância do teu projeto? Porque na verdade a gente tem que fazer as pessoas lerem Machado de Assis, as pessoas têm que ler Clarice Lispector. Isso aí não é tão importante.
Aí ele deu uma resposta assim, mas isso aqui é a realidade, é a nossa realidade, é o que a gente traz de leitura. Ele falou, eu leio todas essas outras coisas, mas se a gente quer que as pessoas se aproximem da literatura, a gente tem que pegar de onde elas começaram, né? O que elas leem. Quantas pessoas hoje em dia falam que elas são leitoras por causa de Harry Potter? Né? E são leitores de grandes obras, né? Das consideradas grandes obras. Né? Então essa participação ela foi bem legal. Foi frustrante para ele porque a gente não ganhou prêmio na feira de engenharia e tecnologia. A gente imaginava que não ganharia, né? Mas assim, ele continuou o trabalho e a gente evoluiu, como eu vou mostrar para vocês. Depois disso, a gente teve a segunda fase. Eu fiz os meninos lerem todas as questões teóricas. Talvez eu tenha feito um desfavor para o Instituto Federal, que 2 deles querem fazer letras agora, tá? A gente leu sobre multimodalidade, intertextualidade, transmediaticidade e letramento literário. E foi desse projeto que surgiu o meu interesse na pesquisa do doutorado. Eu não tinha interesse em fazer pesquisa sobre literatura, porque a minha área era estudos linguísticos, trabalho com língua estrangeira. E aí eu fui me apaixonando muito pela área, eu fiz uma disciplina em Maringá sobre letramento literário, antes de ingressar no doutorado. E eu posso dizer que esses estudantes, assim, a paixão deles pela literatura, a paixão deles pelos livros, foi o que me fez mudar completamente o curso das minhas decisões acadêmicas. Assim, eles são extremamente importantes na minha vida e eu falo isso com bastante paixão pelo que eu faço, tá? Aí depois que a gente fez todos esses estudos teóricos, que eu fiz os meninos lerem sobre tudo isso, a gente fez algumas exibições, né? Eu tenho aqui um cartaz de V de Vingança, que é um quadrinho, e a máscara estava muito famosa nos protestos, então a gente trabalhou isso na escola, a gente trabalhou as leituras que eles faziam sobre isso. A gente fez uma apresentação de Crepúsculo. Aí, os 3 não gostam de Crepúsculo, tá? Os 3 que estavam até então. Mas eles sentiram a importância de falar de Crepúsculo porque estava todo mundo lendo. E o mais legal é que assim, eles tiveram a maturidade de tratar da obra, não gostando da obra, eles falavam isso só para mim. E nas discussões, eles mostraram o respeito pelas pessoas que gostavam da obra. E a gente fez algumas pesquisas e encontrou alguns estudos que mostram intertexto entre a Romeu e Julieta e o Crepúsculo. E aí eles começaram a falar desses elementos, sobre a história de uma mãe mal sucedida, das famílias, né, dos clãs, no caso do Crepúsculo. E a gente tem algumas falas importantes gravadas de alunos que foram buscar depois Romeu e Julieta por causa dessa explicação. Não é assim, eu não tive 30 pessoas nas exibições, eu tive 5, eu tive 10, no máximo 15, né? Mas assim, alguém que chegava pra gente e falava assim, olha, eu procurei outras coisas, porque letramento literário é isso, na verdade. É você oferecer possibilidades, não desconsiderando aquilo que é trazido, mas você oferece outras possibilidades para ampliação de horizontes e conhecimento de outras obras. Então, a partir da discussão dessa literatura de massa, a gente teve várias falas de estudantes que foram procurar as outras obras também, que procuraram Romeu e Julieta, quando a gente falou sobre distopia, que procuraram 1984, né? Então, assim, a gente tem alguns resultados desse trabalho que eu considero bastante importantes. Aí a gente fez também uma exibição sobre o Guia do Mistério das Galáxias, que os meninos adoram. Eu não conhecia, fui ler, fui assistir ao filme para que a gente pudesse discutir. E aí, como etapa final do projeto, desses 3 anos, os meninos criaram um canal no YouTube que chama Entre Leituras BookTube, e eles propõem umas discussões. A gente fez uma análise de todos os canais que chamam sobre literatura, esses mais populares, e aí os meninos me disseram assim, mas eles são todos muito vagos, as pessoas não aprofundam essas discussões. E aí a proposta do grupo é exatamente aprofundar as discussões, fazendo sempre essa ponte entre o que eles estão lendo e entre a literatura canônica. Então tem vídeo sobre distopia, tem vídeo sobre a geração Beat, que os meninos gostam bastante. E pelos próprios comentários a gente percebe que a galera tem curtido bastante. E acho que eles têm conseguido mostrar a mensagem principal do grupo, que é exatamente essa, de que a gente pode formar leitores a partir daquilo que eles trazem pra gente de referência. Aí é só um print do vídeo. Vídeo gravado na minha casa, tá?
Motivação mesmo. Aí, o objetivo inicial deles era participar das feiras, né? Como eu disse para vocês, mais uma vez, é complicado trabalhar numa instituição. Eu sou apaixonado pela minha instituição, mas é complicado trabalhar com muitos engenheiros que não enxergam, às vezes, a importância das áreas, né? E aí a gente conseguiu mostrar alguns resultados, né? Eles conseguiram alguns prêmios em feira. Nosso último prêmio a gente recebeu sábado agora, sempre dentro de ciências humanas. E teve um bastante importante, que a gente conseguiu o melhor prêmio, o melhor trabalho da feira em 2014, que é da Fecintec, que é a Feira do Instituto Federal. E com esse trabalho a gente tem percebido que os estudantes, eles se mobilizam sim quando existe um projeto, que a gente consegue formar leitores sim, que a gente consegue ter esses espaços, por menores que eles sejam dentro da escola, e que o trabalho é sempre muito muito gratificante, tanto para mim, que estou coordenando o projeto, quanto para os meninos que de fato executam. E aí eu tenho algumas fotos deles, tá? São essas as minhas criaturinhas. Agora a gente se despediu sábado, acabou, né? Mas eu vou renovar o grupo, porque eles já terminaram, se formaram agora. E sim, pode passar. Essas são só algumas fotos das premiações. E a minha intenção com essa fala era trazer mesmo, gente, esse relato de experiência sobre leitura em um projeto que a gente acredita que tem dado certo no âmbito da instituição. Ok? Muito obrigado.